Tá muito fácil criar sites hoje em dia com IA. Mas você já reparou que esses sites não servem para nada? Meu nome é Elias Oliveira, eu sou o melhor desenvolvedor da minha casa e aqui estamos nós para o nosso terceiro episódio da série Desvendando Termos Tech, e o episódio de hoje a gente vai falar sobre um site profissional e um site genérico. Galera, hoje em dia é extremamente fácil fazer um site profissional. As ferramentas de IA geram sites que são incrivelmente lindos, animações suaves. Eu uso no meu dia a dia muita IA para muita coisa, mas não sei se você já teve a experiência de criar o seu site usando IA e publicar ele no Google e o seu site ele não ser achado. Ou até ele ser achado, ter algumas visualizações, mas essas visualizações não se convertem em pessoas procurando os seus serviços, não se convertem em pessoas procurando o seu trabalho, os seus produtos. Por que isso acontece? Porque da mesma forma como é extremamente fácil fazer um site usando IA, o site fazendo IA, ele não vai servir para aquilo que você precisa. Porque ter um site não basta. O site ele tem que ser profissional. Ele tem que ser um site muito bom. Ele tem que ser um site otimizado para uma coisa específica. Ou então para várias coisas, mas bem feita cada uma delas. Basicamente eu gosto de elencar em 3 coisas, que são gerar confiança na sua marca, gerar leads, que são pessoas interessadas, como a gente viu no último episódio, sobre CRM e tudo mais. E o terceiro é gerar vendas de produto ou de serviços, enfim. Quando você cria um site com IA, você pode até especificar o propósito, mas se você não estiver alinhado com uma estratégia que gere resultados, o seu site ele vai continuar sendo um site muito bonito, mas um site que não leva ninguém para ele, e ainda que leve, essas pessoas não vão fazer nada. Mas aí você pode me perguntar, Elias, eu tenho Instagram, será que não é suficiente? Galera, o Instagram tem avançado muito. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre uma coisa chamada SEO, ou CEO, que ele é muito importante para você ser encontrado nas redes sociais, no Google e tudo mais. O Instagram agora tem isso nos posts, mas o Instagram ele não é suficiente para isso. A grande diferença entre o Instagram profissional e um site profissional é que o Instagram você pode contratar um social media, você pode fazer um trabalho incrível no Instagram, mas o Instagram ele continua sendo uma casa alugada. A casa alugada você não vive nas suas regras, você vive nas regras das outras pessoas. Então Instagram, TikTok, YouTube Shorts, todos eles têm políticas de privacidade que você deve seguir para que o seu conteúdo seja bem entregue. E essas políticas de privacidade podem mudar. Pode ter mudanças no algoritmo e isso acaba atrapalhando o seu alcance. Então, você tem uma casa alugada com essas coisas. São ferramentas indispensáveis hoje em dia. Se o seu negócio não está no YouTube, não está no Instagram, não está no TikTok, você está perdendo clientes. Basicamente isso. Mas ele é sempre uma casa alugada. No seu site profissional, você pode definir as suas próprias diretrizes, você pode fazer as suas próprias regras, você pode postar o seu próprio conteúdo sem limitação, a não ser que você queira postar alguma coisa que seja crime de fato, e aí a polícia é que vai ser a sua limitação. Mas enfim, o que é esse SEO ou CEO que eu falei? É um texto que significa Search Engine Optimization, ou otimização de mecanismo de busca. O Google, Yahoo Pesquisas, Bing, todas essas coisas que você faz pesquisa, né? Eles funcionam através de indexação. Eles pegam várias páginas da web, eles colocam elas indexadas no banco de dados, e aí eles vão procurando os termos que você pesquisa dentro desses sites. Então, quando um site ele é otimizado para SEO, significa que ele tem as palavras-chave do nicho específico para ele ser melhor encontrado. Então, você entende que se você configura bem o SEO do seu site, ele vai desempenhar muito melhor em todos esses mecanismos de buscas, a ponto das pessoas procurarem o seu negócio, procurarem os seus serviços, procurarem na sua cidade e assim encontrarem o seu negócio com muito mais facilidade. Então o SEO é isso, é a linguagem que esses motores de busca como o Google, Yahoo, Bing, etc., eles trabalham em cima. Então, como eu falei, você pode ter um site profissional, mas ele precisa ter uma metodologia. Você pode ter um site com design bonito, mas ele precisa ter uma metodologia, ele precisa ter uma estratégia. Então eu vou compartilhar para vocês o meu ouro, a minha estratégia e até alguns cases de sucesso que eu tenho, tá? A primeira coisa que eu falei é migração. A primeira coisa que eu elenco, na verdade, é a migração de público. Porque você tem uma conta no Instagram com 2.000 seguidores. Cerca de 30%, 600 pessoas, veem os seus stories, veem os seus reels. Então, são 600 pessoas interessadas no seu conteúdo. Então, se você puder pegar essas 600 pessoas e levar para o seu site, isso é muito bom. Você está migrando as pessoas que estão acompanhando, você está migrando o seu público. Por que isso é bom?
Porque os mecanismos de busca, eles além do SEO, eles têm uma coisa que se chama backlink. Significa o que? Olha, alguém do Instagram foi para esse site. Então o conteúdo desse site deve ser muito bom, porque ele está tirando pessoas do Instagram, que é um site top, do TikTok, que é um site top, do YouTube, que é um site top, e está mandando para ele. Você entende o valor que isso gera? Então quando você pega o seu público do Instagram, do TikTok, do YouTube e leva para o seu site, você está basicamente dizendo para os mecanismos de busca, olha, o meu site ele tem um conteúdo muito valioso. Mas como é que a gente faz essa migração? É só postar todo dia o link do seu site? Não. O site ele precisa ter conteúdo dinâmico, ele precisa ter conteúdo vivo. E a melhor forma de você fazer isso é criando um blog. Elias, presta um blog no meu site? A galera ainda consome blog? Consome. E consome muito blog. Inclusive, um dos cases de sucesso que eu vou comentar daqui a pouquinho é de uma cerâmica que fabrica tijolos. O que é que uma cerâmica que fabrica tijolos vai poder postar? Muita coisa. Processo, visitas, é muita riqueza que tem no seu nicho e o poder de fazer com que as pessoas se interessem por aquilo que você faz é uma forma de gerar identificação no seu público. Assim você vai ter um público mais fidelizado. Então a forma como eu faço essa migração de público para gerar esses backlinks é através de um blog. Só que eu não entrego qualquer blog, eu desenvolvi uma plataforma chamada Postly. Essa plataforma é um ecossistema completo e está ficando cada vez mais completo de geração de conteúdo e de entrega de conteúdo. Você ao fazer um site profissional comigo, por exemplo, você pode optar por ter o Postly. O que é o Postly? Ele vai ser o local onde você vai fazer os seus posts do seu blog. Ele suporta imagens, inclusive embaixo aqui vai ter o link sobre a matéria, como todos os outros vídeos que eu fiz sobre essa série. Eu crio primeiro um post no meu blog, e então depois eu crio o vídeo. E aí você pode ver, é um conteúdo de altíssima qualidade, tem geração com IA, ou seja, você pode refinar alguns parágrafos, você pode ajustar a sua estratégia, você pode indexar imagens, pode colocar links, tudo isso. Mas eu entendo que a vida do empreendedor hoje em dia é muito corrida, porque eu sou empreendedor também. Então o Post ele tem duas ferramentas que salvam o meu tempo e que tem salvado o tempo de vários clientes meus, que é os posts automáticos e os carrosséis automáticos. Então ele define a sua estrutura de post, né, de seu blog, e ele usa a estrutura PAA, que é People Also Asked, ou pessoas também perguntaram. Quando você vai digitar uma pergunta lá no Google, não aparece aquela caixinha embaixo com várias sugestões? Isso é pessoas também perguntaram. Isso então ajuda o seu blog a criar um conteúdo mais próximo àquilo que as pessoas vão pesquisar. Então é muito mais humano. Ele não vai gerar só advogado previdenciário. Ele vai gerar, eu tenho direito à aposentadoria se eu trabalhei durante 60 anos? Isso é como uma pessoa iria pesquisar. Então o conteúdo é muito mais humano. Então ele gerou esse conteúdo, ele publicou no seu blog sem você precisar fazer nada. O que é que ele faz também? Ele cria um carrossel profissional com uma qualidade absurda e envia diretamente por um bot no Telegram, ou então pode postar automaticamente no seu Instagram. Para quê? Para você fazer essa migração de público. Assim você salva o seu tempo e você foca no que é realmente importante, que é atender essas pessoas que vão começar a chegar como enxurrada no seu direct, no seu WhatsApp e tudo mais. Cases de sucesso disso, galera, tem eu. Se você pesquisar no Google, no Yahoo, no Bing, cuidado quando for pesquisar no Google, porque o Google ele corrige automaticamente. Se você pesquisar Elias Olli, você vai encontrar meu blog de teologia, você vai encontrar minha landing page, você vai encontrar meu Instagram, você vai encontrar meu YouTube, meu LinkedIn. Tem uma empresa de advocacia aqui da cidade, que o site deles antigo tinha um bloqueio para não ser indexado pelo Google. Já imaginou você fazer um site para ser encontrado e não poder ser encontrado? Então a gente fez uma negociação, eu fiz um site para eles muito bacana e nas primeiras semanas eles já podiam ser encontrados pelo Google. Tem também a Cerâmica Maranata aqui da cidade, que tem o post no meu blog sobre elas, que nos primeiros dias eles já começaram a ser encontrados. Além disso, o site ele também serve para captação de lead. Imagine que você é um nutricionista e aí você coloca lá no seu site profissional, algo que não dá para colocar no Instagram, uma calculadora de peso ideal. A pessoa vai informar nome, idade, peso e o telefone para contato. Vai gerar lá a tabela do IMC, vai dizer o peso ideal dela e o que é que você vai receber? Um relatório. Fulano se cadastrou. Você pode dizer, hoje eu vou mandar mensagem para todo mundo que tem 10 quilos acima do peso. Viu como essa estratégia faz sucesso? Tudo isso pode lhe ajudar a gerar leads, gerar valor, gerar backlinks, se posicionar melhor no Google. Então esse é o valor de um site profissional. Ele é um ecossistema integrado para solucionar os seus problemas. Se você quer uma consultoria sobre isso, não esquece de entrar em contato comigo, curtir e compartilhar esse conteúdo com alguém que vai precisar. E é isso, esse é o nosso terceiro episódio. Um forte abraço e tchau, tchau.